para a biodança, quer para uma reflexão sobre a atualidade. De alguma forma, a biodança e a própria convenção é reinventar a vida, é trazer a vida novamente para o centro. A vida como o princípio de tudo e não uma consequência evolutiva do universo. E é interessante que o cuidado aqui tem um papel determinante, porque se eu pudesse resumir toda esta conversa, eu diria que a importância do cuidado, neste aspecto, e para a biodança e para nós, é que o cuidado é uma operacionalização da vida. É aquilo que sustenta e que nutre o princípio da vida. E é importante nós pensarmos no cuidado na atualidade, visto que nós estamos a ser confrontados com as questões climáticas, com as questões dos conflitos, com as questões das raças, com as questões da distribuição da riqueza, e cada vez mais nós sentimos uma pressão e uma sensação de que há algo que precisa realmente mudar. A biodança diz que é vida, e falo através de uma pedagogia do cuidado. Então, vou-vos primeiro explicar um pouquinho o que é o cuidado e cinco dimensões do cuidado, para nós percebermos como isso é determinante para a nossa existência enquanto humanos e depois para a existência enquanto humanos conectados com a vida. E se nós pensarmos no cuidado numa dimensão logo da palavra, e a palavra organiza pensamentos, organiza a percepção do mundo, a palavra cuidado geralmente é greco-latina, é uma palavra greco-latina, e que está num contexto de saúde, de bem-estar, de organicidade, e ela tem um movimento. Os especialistas dizem que ela tem um movimento de impulso em relação a algo ou alguém, de solicitude, de diligência. Então, só a palavra traz esse movimento. Depois, por outro lado, o cuidado faz parte do nosso inconsciente coletivo. Na antiguidade, quando os humanos pensaram na existência e quiseram explicar de onde é que nós viemos, somos feitos do quê? Há um dos mitos mais antigos, que é o mito da criação do humano, é o mito do cuidado, em que o cuidado caminhava na altura em que os deuses habitavam a terra, o cuidado caminhava à beira do rio e pegou num pedaço de barro e moldou uma criatura e pediu a Júpiter que desse um sopro divino para que ela ganhasse vida. E depois houve uma contenda entre a deusa Terra, a deus Júpiter e o cuidado sobre quem é que ia tutelar aquela criatura. E foi o deus do tempo, Saturno, que veio trazer a solução à questão. Foi, enquanto esta criatura, o humano, caminhar na Terra, ela vai ficar sob a tutela do cuidado. E quando chegar ao seu último dia, o seu corpo volta ao barro e o seu espírito volta ao sopro de Júpiter. Então, durante a experiência existencial, o humano iria ficar sob a tutela do cuidado. E o próprio Martin Heidegger, quando coloca esta questão, como é ser humano, ele percebe que existe essa dimensão de cuidado no ser humano. Porque para ele o cuidado é o desenho. É um ser fluxo, expansão, inacabado. E que, onde é que se manifesta o cuidado? No ser humano. Manifesta-se num fluxo, numa forma de consciência, que o Heidegger disse que não era só racionalidade, pura racionalidade. Tinha uma dimensão afetiva, tinha uma dimensão do sentir, que ele às vezes diz que é uma angústia, que se manifesta de duas maneiras. Uma vontade que cada um tem de se saber inacabado, cheio de potencialidades, responsável por se realizar e ao mesmo tempo saber-se em relação com tudo e que se constrói na relação com o outro e com o mundo. E portanto este impulso de cuidar no sentido de eu ser eu mesma e ao mesmo tempo o impulso de eu cuidar do sentido da forma de estar presente no mundo, em interação com tudo o que me rodeia. Isto é o que o Heidegger vai trazer e isto é a dimensão do que nos faz ser humanos. Depois o Humberto Maturana vai explicar-nos a dimensão biológica do cuidado. Porque ele vai perceber que desde os processos mais primitivos de evolução da vida, há fenómenos
fenómenos que não são explicados pela sobrevivência, pelas partículas se juntarem e os organismos se juntarem sem razões de sobrevivência. Ele acredita que, não sendo sobrevivência, a razão é o amor. E então ele acredita que encontrou a prova de que o amor é um fenómeno biológico. E, inclusivamente, é o amor que faz com que a vida possa evoluir para processos cada vez mais complexos. E então ele vai questionar, e o humano? O humano ficou, ele próprio evoluiu com base nesta biologia? Sim. Ele percebeu que através do aprofundamento do vínculo amoroso, ou seja, da relação mãe-filho, e depois da relação mãe-filho, pequena família, e depois da relação mãe-filho, pequena família, pequena comunidade, que à medida que foram criados laços de cooperação, que o humano passou de uma fisiologia de sobrevivência, com garras, com dentes afiados, com pelo, para uma fisiologia da fragilidade, da sensibilidade, para um desenvolvimento, por exemplo, do cérebro e de capacidades únicas no humano de comunicação, de aprendizagem, de percepção. Então, de alguma forma, ele percebeu que há uma cultura muito antiga que foi a base do desenvolvimento do humano como nós o conhecemos, que ele chamou matrística, não matriarcal, porque não tem a ver nada com a dominação de algo em relação a alguém. Tem a ver com uma matriz de feminino. E a energia do feminino é uma energia receptiva, outra vez de acolhimento, mesmo movimento, de diligência, de solicitude. E ele percebeu que essa cultura, onde se aprofundou o vínculo biológico, onde aconteceu a biologia do amor, era uma cultura que era de organização comunitária, de uma visão sistémica, de que tudo era animado de vida e tudo pertencia ao todo e interagia de uma forma não agressiva. E uma das coisas que ele percebeu, junto com uma Maturana e Varela, perceberam é que começou a surgir, há cerca de 7 mil anos atrás, uma outra cultura que tem uma outra proposta, que é de apropriação da natureza, de hierarquização nas comunidades humanas, de dominação, de separação. E o que eles vão perceber e o que eles vão propor é que esta cultura que eles chamam patriarcal de dominação vai começar a dissolver ou a apagar esta cultura inicial que gerou o ser humano, como ele hoje não, mas como ele era na sua origem. E esta substituição cultural que vai criar uma crise do cuidado, ou seja, uma cisão, um esquecimento do ser. Ele diz mesmo que, o Varela e o Maturana diz mesmo que vai haver uma cisão interna do ser humano, entre o sentir e o pensar, por exemplo. E ele vai dizer também, e quem vai aprofundar mais esta questão, desculpem a formatação, mas mudança de computador, vai ser o Leonard Boff, que vai inclusivamente dizer, ok, estas duas culturas, a cultura patriarcal passou a predominar desde há 7 mil anos atrás e depois com a industrialização e hoje na atualidade com a tecnociência, e vai criar uma cisão dentro do ser humano, uma cisão que vai limitar a experiência humana e que vai criar uma nova forma do ser humano estar, que é artificial. E ele vai dizer que há um modo natural do ser humano, que é ser cuidado, e há um modo mais artificial e desenraizado que vai surgir e que hoje em dia está muito forte, que é o modo de ser trabalho. E ele fala das categorias e dos valores que estão associados a uma forma de existência e a outra. E se nós formos ver o modo de ser trabalho, a produtividade, a dominação, o utilitarismo, a artificialidade, o logos, pura racionalidade acima de tudo, a industrialização, o antropocentrismo, consumismo, exploração, conflito, se nós formos ver, estas são as características dominantes da sociedade atual. Portanto, na realidade, o que nós estamos a viver neste momento é um modo de ser trabalho, é uma cultura dominadora, de separação hierárquica que está muito acirrada e que
nós vemos quais são as consequências de ser cuidado ou ser trabalho, como o Leonard Boff diz. Ser dominação, destruição, consumismo, ou ser integrado numa visão sistémica em que tudo tem um valor intrínseco e nós coexistimos. Este é o momento em que nós estamos. Não é teoria, é realidade. E a questão é que o Rolando Torres já tinha percebido isso quando criou a biodança. Ele criou a biodança por uma reflexão profunda sobre o que é a vida. Portanto, ele já percebia, junto com outros autores, obviamente, que esta questão ia se colocar, o humano ia ser colocado numa encruzilhada de escolha. E por isso, a encruzilhada, para nós, é resgatar o modo de ser cuidado. É resgatar, na base, o que é o modo de ser cuidado? É esse impulso, essa energia de diligência. É o sentio ergo sum, o sinto logo existe, uma existência sentida, devolver o sentimento à humanidade. E claro, e a visão sistémica. E foi isso que o Roland Torres fez. Criou uma pedagogia do cuidado. Criou um sistema, que é a biodança, que de alguma forma, porque é que eu pus a pedagogia do cuidado? Porque a pedagogia é uma transformação de dentro para fora. E a transformação de dentro para fora faz com que as coisas sejam reais. Não é filosofia, não é uma utopia. Mais tarde ou mais cedo vai ser uma realidade. Então ele cria uma mudança real, ele cria ação. Ele queria voltar a trazer esta biologia do amor. E vai de alguma forma criar um sistema, que eu não vou poder falar de todo o modelo teórico e tudo mais, mas que eu gostava só que vocês percebessem que ainda não... Vocês já sabem qual é a definição da biodança, mas está ali uma das definições da biodança, e só a definição é um manifesto do cuidado. Porque é um sistema de integração humana, todas as partes do humano, motor, mental, emocional, transcendente, nada fica de fora. É uma cultura que une, que integra todas as dimensões do humano. E depois, se formos ver as palavras renovação orgânica, funções originárias de vida, estamos a falar de... É a dimensão do cuidado, é voltar à vida, voltar a cuidar da vida. E um aspecto muito importante da missão da biodança é a reaprendizagem afetiva. Porque a única forma da nossa existência ser sentida, ser cuidado, é despertar esta afetividade, a consciência de que eu afeto e sou afetado e cresço a partir daí. Depois, por outro lado, também criou de alguma forma um ethos, ou seja, algo que oriente o meu agir. Se é a favor da vida, é cuidar. Se é contra a vida, é modo de ser trabalho, é cisão, é conflito, é consumo. Então, o humano integrado numa visão sistémica, um humano que tem a sua ação tendo em conta que está o tempo inteiro em relação. E como é que vai fazer isto? Não é só uma filosofia, era isso que eu queria chegar. A biodança tem um processo mesmo de transformação, que é a vivência. E eu trouxe algumas fotos de vivências dos nossos alunos e tudo mais, para vos lembrar que o Rolando Touro percebeu que através da vivência, do sentir, do despertar a sensação, no aqui e no agora, plena, profunda, do sentir com todas as células, que eu vou poder realmente mudar a minha ação. Então ele dá ênfase nas experiências vividas para trazer uma transformação real. A partir do momento em que eu consigo ter uma sensação de expansão, como é que eu posso ser menos? A partir do momento em que eu olho o outro e eu vejo que o outro é habitado de sensações, de sensibilidade, de beleza, como é que eu posso negar que ele não existe? Ou submetê-lo? Depois de eu perceber que tudo é animado de vida, como é que eu posso pensar em destruir? 5 minutos. Ok. Então, de alguma forma, esta é a verdadeira transformação. Sentir e depois, a partir daí, um agir coerente. O modelo teórico acaba por ser uma forma de nos guiar aos facilitadores, de alguma forma, a reabilitar o ser humano,
ser humano com, por exemplo, uma consciência, com uma pulsação entre uma consciência intensificada de si mesmo e uma identidade que é ampliada e diluída, e eu assim integro o eu e o todo. Um ser humano que recebe fatores, ecofatores positivos para se poder expressar a partir da vida e do cuidado e não a partir da expressividade. E pronto, progressividade, integração. Então ele vai criar um sistema que é operativo, funciona. E isso é que é importante, porque eu queria construir um humano biocêntrico nos dois vetores que o Heidegger dizia que eram determinantes, que é eu poder integrar quem eu sou realmente e eu poder integrar quem eu sou juntamente com o outro, com a natureza e com o planeta. Integração da identidade e integração da afetividade. Então o Roland do Touro cria uma proposta que não era revolucionária, era evolucionária. Ele acredita que em última instância nós somos impulsionados por essa energia de cuidado e para entrar em estágios cada vez mais transcendentes de maturidade. E portanto ele acredita que ao colocar todos nós a dançar, a abraçar-nos, a beijar-nos, a sentir todo esse cuidado, todo esse amor, nós vamos ser agentes de mudança. Então nós não estamos só aqui a dançar. Esta pedagogia de cuidado é uma pedagogia para que nós possamos dançar aqui juntos, mas quando sairmos daquela porta não existe separação. Eu vou levar o abraço para a minha família, eu vou levar o abraço para o meu trabalho, eu vou levar o abraço para a rua. E isso é a verdadeira política para o Roland de Touro. Ele acreditava que o maior ato político é o abraço. E no mundo de guerra, de assassinatos, e ele passou por momentos históricos da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, portanto ele sabe, ele é uma dessas testemunhas. No mundo de morte, de guerra, de conflito, é preciso propor o canto, a dança. Isso é absolutamente necessário. E eu acho genial que ele diz assim: se me dissessem o que querem os da biodança, despertar a energia do amor, a bomba atómica do amor, que alcança o mundo inteiro. Então isto não é a mudança de uma pessoa, é a mudança de cada um de nós, que vai gerar uma massa crítica e que vai levar esta pedagogia de cuidado por esta porta fora. Então é a verdadeira transformação. A pedagogia do cuidado é algo que nós fazemos aqui e fazemos ali, e não há aqui nem ali. Então nós somos todos a pedagogia do cuidado para uma sociedade e um momento existencial que nos pede isso, esse cuidado, esse trazer a vida e trazer a verdadeira natureza humana, que é amor, que é biologia, que é sistémica. E é isso. Gratidão!